Bom, 5 níveis de uma mesma progressão harmônica. Até onde que a gente consegue ir? Será que depois desses 5 níveis você vai conseguir reconhecer esta mesma progressão? Que é simples, mas ela é bem efetiva e vamos falar de todas as aplicações para cada um dos níveis. Esse vídeo tá bem interessante, já se inscreve no canal e deixa o like aí no vídeo e bora pro FL sem enrolação. Bora! A gente tá aqui em Lá menor e a progressão mais básica que a gente vai fazer, vamos pegar 4, 6, 5, 1, beleza? O que que isso significa? 4 é o quarto acorde da escala, o sexto é o sexto acorde da escala, o quinto é o quinto acorde da escala e 1 é o primeiro acorde da escala. A gente tem 7 acordes por escala e a gente vai pegar esses respectivos números, beleza? Aqui a gente tem o nosso Lá e a gente consegue fazer um acorde com ele, certo? Só que a gente não quer o primeiro grau agora, a gente quer o quarto. Então, se aqui é o primeiro, aqui é o sétimo, sexto, quinto e quarto. Beleza? Então a gente vai ter um acorde de Ré menor. Quarto grau da escala de Lá menor é um Ré menor. Então beleza, se esse aqui a gente tem o quarto grau, tá vendo? A partir desse Ré aqui, então a partir desse Mi é o quinto grau e esse Fá aqui seria o nosso sexto grau. Se aqui é o quarto, aqui é o sexto, então aqui é o quinto. E depois do primeiro grau, o próprio acorde de Lá, que dá nome à escala. Essa progressão aqui é a mais básica que a gente tem. Esse tipo de acorde a gente chama eles de tríades. São acordes que possuem 3 notas diferentes. São a forma mais básica dos acordes. E esse aqui é a nossa progressão de nível 1, é a mais simples possível. Avançando para o nível 2, a gente vai começar a adicionar as extensões, primeiramente, a sétima. E a gente só continua o padrão. Se aqui a gente pulou um intervalo menor, um intervalo maior, um intervalo menor. Se aqui a gente pulou maior, menor, a gente pulou outro maior. E assim sucessivamente. Se a gente pulou um menor primeiro, a gente pula um menor em cima. Se pulou o menor primeiro, a gente pula um outro menor em cima. Com isso aqui, a gente já começa a arranhar ali o nível 2 das progressões. Já fica um negócio mais de R&B, já fica um negócio mais cheio, mais bonito. Então aqui a gente tem 3 acordes menores com sétima menor e um acorde maior com sétima maior. Esse aqui seria o comecinho do nível 2, mas a gente não precisa ficar só nele. A gente pode adicionar uma nona e é só continuar o padrão, gente, ó. Intervalo menor, intervalo maior, intervalo menor, intervalo maior. Mas a gente pode tirar essa sétima aqui para ficar um Ré menor com nona adicionada. Não é um acorde menor com nona, é um acorde menor com nona adicionada. Um acorde menor com nona teria a sétima também. Esse aqui seria um acorde menor com nona, isso aqui seria um acorde menor com nona adicionada. O segundo nível da escala é a gente pegar esses acordes da forma básica e modificar sua qualidade. A qualidade geralmente é o sobrenome do acorde. Por exemplo, aqui a gente tem um acorde maior, no caso aqui um Fá maior com sétima. Primeiro nome, Fá maior, sobrenome com sétima. Então vamos começar a mudar o sobrenome dos acordes. Aqui a gente já mudou e colocou a nona adicionada. Vamos mudar agora esse terceiro grau do acorde aqui, a nossa terça maior. Vamos suspender ela. Suspender é tirar. E vamos adicionar a nossa segunda. Então a gente já transformou isso aqui em um acorde sus2. Por que sus2? Porque a gente tem a nossa segunda suspendendo a nossa terça, beleza? Aqui nesse acorde de quinto grau, a gente vai transformar ele num acorde dominante. Qual que é a característica de um acorde dominante? Ele tem a sétima menor e a terça maior. Só que essa terça aqui ela é menor, então vamos subir um semitom dela. Então aqui a gente tem um acorde menor com nona adicionada, um acorde sus2, um acorde dominante e aqui a gente vai ter um acorde com nona. Esse aqui seria o segundo nível completo. A gente mudou a qualidade de todos os acordes. Não só adicionamos as sétimas nas tríades, mas mudamos a qualidade de todos os acordes. Esse aqui é a nossa progressão nível 2. Muito mais bonito, muito mais cheio. Colocar isso aqui num
pad, colocar isso aqui em algum tipo de synth, fica muito legal para você fazer beat dos anos 80, fica muito legal para você fazer plug and B, para você fazer jazz, para você fazer R&B. Aqui a gente começa a sair dessa sonoridade básica das tríades lá do primeiro nível e a gente começa a adicionar a nossa própria personalidade. E a gente pode fazer isso aqui com todos os acordes, mas não tenho nenhum problema em eu transformar esse acorde aqui, que é um acorde menor com nona adicionada, em transformar ele em sus2 também, que nem esse aqui. Eu posso transformar ele em sus4 também. Isso aqui a gente tem o 2, o 3 e o 4. E eu posso fazer isso com todos os acordes também. Inclusive, eu posso até aumentar essa quinta aqui, que é mais avançado. Tá vendo que a gente saiu dessa quinta justa aqui e aumentou a nossa quinta. E a gente já transformou isso aqui num acorde alterado. E olha a sonoridade que legal dele. Tá vendo? A gente pode sempre mudar e ficar mudando esse sobrenome dos acordes. Quando a gente muda uma notinha de lugar, a gente já mudou completamente o sobrenome do acorde. E se você quiser aprender mais sobre a formação dos acordes e escalas, eu tenho um treinamento de teoria musical para quem faz música no computador. É o primeiro link na descrição e no comentário fixado. Eu pego desde o começo ensinando teoria musical pra gente que faz música no computador. Se você tem acesso a um piano roll, assim como a gente, em qualquer programa, em qualquer estilo musical, você pode tirar 100% proveito desse curso. Eu ainda tô com o valor promocional e você tem acesso vitalício ao curso. Corre lá embaixo, dá uma conferida se você tem interesse. Então bora para nossa progressão de acordes nível 3. Galera, eu vou continuar aqui com essa progressão dessa forma, mas o nível 3 é sobre adicionar acordes de passagem. A gente pode adicionar um acorde de passagem de todos eles. Não precisa, mas a gente pode. Mas basicamente a gente vai adicionar um acorde de passagem entre esses dois acordes e um acorde de passagem entre esses dois acordes. Você pode adicionar aqui também. E uma coisa que é importante dizer, galera, nenhuma dessas progressões é certo ou errado. Não é só porque você aprendeu o nível 5, ou nível 4, ou nível 3 que você vai deixar de utilizar o nível 1. O nível 1 é super válido. Esses acordes de tríades, ele é muito usado para músicas tocadas com violão, aqueles acordes de cowboy, aqueles acordes bolachões que o pessoal fala. Não é só porque você sabe um que o outro é errado, mas quanto mais complexidade você vai adicionando aos seus acordes, mais complexidade a sua música tem, mais coloração e personalidade a sua música tem. Mas cuidado, que dá para temperar demais. A gente vai lá pro nível 5 e você vai ver que o nível 5 ele é um uso bem específico, que dá para usar em vários estilos sim, se fazer de uma maneira certa, mas às vezes fica demais, sabe? É bom saber, você não precisa utilizar todas essas técnicas o tempo todo, mas você tá fazendo uma progressão e daí você quer, por exemplo, transicionar para um refrão e você usar uma técnica de nível 5 que eu vou ensinar lá na frente, fica muito legal. Você usar essa técnica num momento específico da música para transicionar, fica legal. Você não precisa tocar elas o tempo todo. E é isso que eu vou mostrar aqui. Eu vou começar a adicionar acordes de passagem. É um acorde que prepara pro outro, beleza? Então eu vou adicionar um acorde de passagem nesse espaço aqui e vou adicionar um acorde de passagem nesse outro espaço aqui, beleza? O nosso primeiro acorde de passagem, o que a gente tem que pensar? Um acorde que prepara para o outro, e a gente pode colocar diversos acordes aqui. O primeiro que eu vou colocar, que eu acho que fica muito bom, é o terceiro grau da escala, pois aqui a gente está numa escala menor, certo? E o terceiro grau da escala menor é um acorde maior, e a gente vai transicionar para outro acorde maior. Então essa é uma forma de pensar. Vamos sair de um acorde menor, transicionar para um maior, que vai transicionar para outro maior, e depois para um dominante. Galera, isso é uma forma de pensar. Um acorde maior na forma básica. Aqui a gente tem o nosso terceiro grau, né, que seria um dó maior com sétima maior. Só que o que é interessante a gente fazer é utilizar inversões e vamos pegar esses acordes com barra. Então aqui a gente vai ter um acorde, então aqui a gente vai ter um dó maior com sétima maior com o baixo em sol. E vamos subir isso aqui tudo uma oitava. Olha que legal que fica. Fica muito bom. E agora vamos adicionar mais um acorde de passagem aqui. E uma coisa que é sempre interessante é que a gente tem um acorde dominante e aqui a gente tem o primeiro grau. Sempre quando a gente
toca um acorde dominante, ele implora para você voltar para o primeiro grau. Então, se a gente voltar para o primeiro, se a gente voltar para um outro acorde aqui, pode ficar meio desconexo. Vamos tentar? Eu vou colocar aqui de novo o quinto grau normal com sétima. Eu acho que ficaria mais interessante a gente inverter. A gente pegar esse acorde aqui e botar para cá. E esse acorde aqui para cá, na posição original, como era lá no nível 1. Então vamos lá, com acorde dominante, transicionando para um acorde menor. Ficou muito bom, mas uma forma mais comum de composição é você utilizar o acorde dominante. Aqui nesse caso a gente está com o dominante alterado, né? Ele já tem tempero demais. Eu vou voltar essa quinta aqui para a posição normal dele. Tá vendo? Pra gente ter esse... Nem sei eu dizer que é um tipo de cromatismo, sim. Olha como é que fica. Me conta aí nos comentários com qual dos dois movimentos você preferiu. O do dominante direto pro primeiro grau ou do dominante pro menor pro primeiro grau. Me conta aí embaixo nos comentários. E a gente sempre pode fazer mais um acorde de passagem aqui. O que a gente pode fazer aqui? Eu vou pensar, não sei se vai dar certo, mas vamos criar um acorde diminuto assim e voltar isso aqui para um acorde menor. E vamos ver como é que fica. Meu, isso aqui para um plug and B, para um plug, para um jazz, para um fusion, para um west coast, qualquer gênero que utilize de complexidade de acordes, isso aqui funciona demais. Eu nem estava planejando fazer esse acorde diminuto aqui. E o que me fez buscar esse acorde diminuto? Sempre quando a gente tem a tônica do acorde diminuto, que a próxima tônica tem uma subida ou uma descida cromática aqui a gente tem um dó sustenido que vai para um ré, e aqui é um mi que vai para um fá. Fica muito bom quando a gente tem essa resolução cromática para o próximo acorde, com distância de um semitom. Por isso que esse acorde aqui funcionou. Eu nem sei em que escala está esse acorde, de qual campo harmônico que eu peguei. Meio que não importa, porque eu estou fazendo uma aproximação cromática. Entendeu? Cromática é isso. Você está com um semitom de distância, tá vendo? Um semitom de distância daqui, um semitom de distância daqui. É isso. Vamos lá para o nosso quarto nível de acordes. Vamos lá, vou começar a apagar isso aqui, galera, que já começando a ficar muita bagunça. Vamos voltar para nossa progressão ali do começo do nível 2. Vamos fazer a progressão básica de novo. Lembrando, quarto grau. Nesse caso aqui eu já vou fazer os acordes com sétima. Então aqui a gente tem o nosso quarto grau, o nosso sexto grau, que ele é maior, com sétima maior. E a gente vai para o nosso quinto grau, que eu já vou fazer ele dominante. E a gente volta para o nosso primeiro grau, que é o nosso Lá. Beleza? E a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vamos criar acordes de passagem aqui, certinho? Beleza? Talvez um aqui também. Vamos lá. Mesma coisa do exemplo nível 3. Em vez da gente criar acordes de passagem que pertencem ali ao campo harmônico, tirando aquele acorde diminuto, a gente vai usar uma técnica chamada de secundária dominante, que eu já falei em diversos vídeos aqui. Esse aqui é o nosso nível 4. Criar acordes de passagem baseados nas secundárias dominantes. Se você não acompanha o canal, esse é o seu primeiro vídeo aqui, você não sabe o que eu estou falando, vai lá ver meu curso, mas eu vou explicar também. Basicamente, secundária dominante é um acorde dominante do próximo acorde. Como assim? Um acorde dominante é o acorde de número 5 de qualquer campo harmônico, de qualquer escala. Então, se a gente está aqui na escala de Lá menor, vamos montar a escala aqui, ó. Então, essa aqui é a nota de número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Sempre a quinta nota de uma escala, ele forma um acorde dominante. Na escala menor aqui, que se eu seguir as notas acesas, eu vou formar um acorde menor, normal. Mas é muito, mas muito comum a gente transformar um acorde dominante assim. A gente sobe a terça, um semitom, e a gente tem a sétima menor. Mas, Igor, qual que é a diferença de um acorde dominante para um acorde maior com sétima maior? Um acorde maior com sétima maior vai ser assim. Tá vendo que isso aqui a gente tem a sétima menor, sétima maior. Então isso aqui é um acorde dominante. Ó, deixa eu fazer assim, ó, para vocês ficar mais fácil. Acorde de quinto grau menor com sétima menor, tá vendo? Terça menor, ó, menor.
e sétima menor, tá vendo? Na mesma linha aqui. Então, para um acorde dominante, a gente pega a montagem de um acorde menor, com a sétima menor, e a gente só sobe a terça. Então, o acorde dominante, ele é maior e menor ao mesmo tempo. E esse aqui é um acorde maior com sétima maior. Olha a diferença, a terça maior aqui, ó, tá vendo? Na linha de cima, comparada à terça menor, e sétima maior, por causa que ela está aqui na linha de cima. Então, isso aqui, acorde maior com sétima maior, acorde dominante, acorde menor com sétima menor. Beleza? Tá resolvido isso? A gente está tentando descobrir o acorde dominante secundário. Esse aqui que a gente está vendo é o acorde dominante primário do campo harmônico da escala. Mas a gente quer o acorde dominante secundário. Então a gente tem que pensar qual que é o próximo acorde. E já que a gente está fazendo um acorde de passagem, então por um momento o nosso próximo acorde, o nosso acorde alvo, é esse acorde aqui. Qual que é a quinta do acorde? Ó, então, primeiro grau, segundo grau, terceiro, quarto e quinto. Então, o nosso acorde de quinto grau vai ser esse Dó aqui. Então, a gente vai montar um acorde dominante, maior, terça maior, sétima menor, para o próximo acorde. Então, isso é a nossa secundária dominante, quando a gente faz um acorde dominante para o próximo acorde, mesmo que esse acorde não esteja nessa escala aqui, no caso de Lá menor. E a gente vai fazer a mesma coisa para esse Lá aqui. No caso, a gente meio que já fez, por causa que a quinta de Lá é esse quinto grau aqui de todo jeito. Então, meio que ficou igual aqui. Tá vendo que isso aqui eu já fiz um acorde dominante? Então, vamos fazer diferente. Vamos deixar esse acorde aqui normalmente aqui. E a gente vai fazer um acorde dominante voltando para esse Ré. E, gente, quando a gente tem um acorde, a gente não precisa contar primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Quando a gente tem um acorde nessa formação natural aqui dele, a gente já tem a tônica, terça e quinta. Então, a gente pega basicamente a terceira nota do acorde aqui na sua formação normal e a gente monta um acorde dominante a partir dele. Então, a gente tem essa secundária dominante indo para o Mi e essa secundária dominante voltando para o Ré. Beleza? Difícil? Não tanto. E olha que legal que ficou aqui, que a gente tem uma passagem cromática de novo. Vamos ver como ficou essa progressão. Nesse caso aqui, as notas, na posição original, as notas ficaram muito longe uma da outra. Então, sempre faça inversões para você conseguir uma sonoridade melhor. Viu como essa progressão ela fica mais coesa? Quando a gente usa as inversões, a gente precisa de ter as notas mais ou menos em locais parecidos. Então a gente vai para o nosso quinto e último nível. Eu vou voltar às inversões para a gente não se perder, mas o nosso quinto e último nível a gente vai fazer um 2-5. O que é o 2-5? A gente vai pensar da mesma forma do acorde dominante. E aqui a gente está fazendo o 5 para o 1, o 5 para o 1. Então, a gente vai fazer um acorde de passagem para o acorde de passagem. Então, aqui a gente vai diminuir. Se aqui a gente está fazendo o 5 para o 1, por esse breve instante, a gente está pensando que a gente está aqui na escala de Fá. Então, a gente vai fazer o segundo grau de Fá. O segundo grau de Fá, a gente tem um Sol. Então, a gente vai fazer um acorde de passagem para o acorde de passagem para a gente atingir o nosso acorde alvo. Só que a gente vai fazer o acorde de número 2. Nesse caso aqui, eu vou fazer um acorde menor, por causa que o segundo grau de uma escala maior, ele é menor. Tá vendo que esse acorde aqui, nosso alvo, ele é um acorde maior e ele está funcionando como 1 da progressão nesse momento. E se ele está funcionando como 1, aqui nosso 2, ele é menor. Isso é regra de campo harmônico, beleza, galera? E se, por exemplo, nosso acorde alvo fosse um acorde menor, a gente poderia optar por fazer um segundo grau diminuto, porque no campo harmônico menor, o segundo grau é diminuto. Mas você pode escolher e fazer. Se eu quiser fazer um meio diminuto aqui, eu posso fazer sem problema nenhum. O importante é que tem que soar legal. E sempre fazendo inversões, galera, para esses acordes não ficarem pulando muito. É a mesma coisa aqui. Se aqui a gente tem a quinto grau, o nosso segundo grau é esse Mi. Vamos testar um acorde meio diminuto?
Viu como ele cria mais tensão e mais alívio pra gente? E esse aqui é o nosso nível 5, galera. A gente fazer um 2, 5, 1, 2, 5, 1. Isso é muito interessante para a gente usar em viradas, a gente virar para uma ponte, a gente virar para o refrão, a gente fazer uma modulação no meio da música. É lógico que nesses exemplos aqui, eu estou usando o Velocity tudo no talo, as notas estão tocando com a mesma intensidade, tá tudo bem robotizado, mas se a gente utilizar com os instrumentos certos, no momento certo da música, isso aqui pode dar um molho incrível para sua produção. Galera, então esses foram os 5 níveis, lembrando que nenhum é melhor do que o outro, cada um tem seu momento, experimente. Galera, vou ficando por aqui, não se esquece de conferir meu curso lá embaixo se você quer aprender isso aqui desde o zero até o mais avançado. E Yoso ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto e é nóis.